Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa Escola Bíblica Dominical Online, que é um departamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo reverendo Walter Gonçalves. Hoje, dando continuidade à temática Compreendendo a Batalha Espiritual, estaremos estudando a lição de número 8, cujo título é Você quer encontrar? Boa coisa você não achará. Isso se refere à possibilidade de um contato mais próximo com o mal, com o maligno, com o reino das trevas. Nós precisamos ter cuidado com isso. E o texto bíblico básico nos adverte, em Efésios 4:27, para que nós não venhamos dar lugar ao diabo, aos demônios, ao reino das trevas. O texto bíblico diz: não deem oportunidade para o diabo. Estamos lendo aqui na Nova Bíblia Viva, da editora Mundo Cristão, um texto muito bem traduzido a partir do original, que nós vamos ver o significado deste pequeno versículo que contém uma profunda verdade espiritual. Paulo teve o objetivo de falar com os irmãos da igreja de Éfeso para terem cuidado na sua vida espiritual em abrir portas, espaço ou permitir que Satanás e seu reino tenham algum tipo de atividade, tenham algum tipo de ação na vida do servo ou da serva de Deus. Vamos ver isso com mais detalhes a partir do próximo slide. No texto bíblico de Efésios 4:27, na tradução do Novo Testamento, ou melhor, na versão do Novo Testamento Koiné, no original em grego comum ou popular no qual ele foi escrito, está escrito assim: Mete dinote poton tu diabolon, ou seja, não ou nunca ou jamais dê espaço, entregue um lugar, uma porção, uma oportunidade, uma condição para o diabo na sua vida. Por que Paulo falou isso? Vejam aí no nosso slide essa figura bizarra de alguém apertando a mão do coisa ruim. O encontro com o mal pode acontecer a partir de coisas triviais. E Paulo detalha isso aqui no capítulo 4, nos versículos de 25 até o versículo de número 32, e ele continua até o capítulo 5, versículo de 1 a 5, onde ele demonstra que dificuldades relacionais, dificuldade em lidar com o próprio temperamento, com as suas próprias emoções, dificuldade em ter um comportamento moral adequado, quem roubava, que não roube mais, dificuldades com o falar e o dizer coisas para as outras pessoas, como em Efésios 4:29, não digam palavras que fazem mal aos outros.
No versículo 31, abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, ou seja, toda gritaria, insultos, maldades, tudo isso que Paulo detalha aqui na convivência do ser humano com o outro, na convivência do ser humano consigo próprio, na convivência do ser humano com os eventos da vida. Tudo isso pode ser uma oportunidade para o inimigo ter espaço na vida da pessoa humana. Por isso que a nossa lição tem esse título. Você quer encontrar o inimigo? Quer? Boa coisa você não vai achar. Então é preciso ter cuidado para não dar lugar, não dar espaço, não dar oportunidade, não dar ocasião ou condição para o diabo adentrar na sua vida, porque se assim o fizer, ele prontamente fará e boa coisa você não achará. Lembremos do seguinte: Satanás e seus demônios, apesar de serem seres pecadores incorrigíveis e já condenados, são extremamente legalistas, buscando sempre incutir nos humanos o sentimento de culpa e de que não há mais qualquer esperança devido aos seus erros e pecados pessoais. Podemos ver isso na história de Jó, quando o próprio Satanás se apresenta um dia diante de Deus para se queixar de Jó, dizendo a Deus que ele tratava Jó de uma forma muito protegida, muito bem cuidada, e se Deus não fizesse isso, com certeza Jó não estaria do lado do Senhor. Então, naquele instante, algumas ações do maligno são permitidas por Deus acontecer para que o próprio maligno, nem Jó, nem Deus, mas o próprio maligno, viesse a se convencer que Jó servia a Deus de coração e Deus não estava sendo, na verdade, bajulador daquele homem para comprar a confiança e a fé por ele. Satanás age assim, ele pede espaço, ele pede condição, ele pede oportunidade para invadir as vidas humanas e fazer os piores estragos. Por isso, se você quer encontrar com ele, cuidado, boa coisa você não vai achar. Para nós entendermos isso, é preciso lermos dois textos-chave na Bíblia Sagrada. O primeiro texto-chave é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, onde está escrito assim na Nova Tradução em Linguagem de hoje: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Vamos ao segundo versículo-chave para entender essa delimitação no embate, no enfrentamento e no encontro com o mal à distância, se mantendo protegido, não apertando a mão do inimigo. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nova tradução em linguagem de hoje. O texto bíblico nos diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando
porque o inimigo de vocês, o diabo, os demônios, o reino das trevas, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É interessante Pedro usar esta metáfora, esta comparação de Satanás, dos demônios, do reino das trevas com o leão. O leão, que é considerado o rei dos animais, em termos científicos, Panthera leo, que é o nome que os cientistas dão para este animal, ele é um animal de hábitos crepusculares e noturnos, ou seja, durante o dia, o leão, com o seu bando, com o seu grupo, fica ali dormindo, descansando, para poder à noite sair para caçar as suas presas, para fazer aquilo que a gente chama de amedrontar os demais animais com o seu rugido, com a sua voz assustadora, porque além de ser um animal bastante forte, o leão tem em média cerca de 2,50 metros de comprimento, pesa muitos e muitos quilos, é extremamente forte, suas patas e suas garras são terríveis, e ele tem a capacidade de correr em alguns segundos cerca de 50 km por hora, então é muito veloz. Tudo isso faz do leão um ser, um animal extremamente perigoso. E como eu disse, ele é um animal de atividades crepusculares, ou seja, ao entardecer e ao anoitecer é que ele começa a sair dali da sua toca e vai em direção às suas vítimas. Da mesma forma opera o diabo. Por isso nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos estar atentos, estar alertas, vigiando. Porque se você não quer encontrar, ou se você quer encontrar, boa coisa no encontro com o diabo você não vai achar. Então é preciso se cuidar. E por que tanto Paulo, na carta a Timóteo, quanto Pedro, na sua epístola, usaram esse argumento para falar do medo, o medo que o leão impõe ao rugir? Paulo fala que Deus não nos deu um espírito de medo. Precisamos entender, de fato, o que é o medo. Primeiro, o medo é preciso ser entendido enquanto proteção e defesa natural. O medo não é de todo ruim. Se as pessoas não tivessem medo, elas não olhariam para um lado e para o outro ao atravessarem uma rua. Elas não tomariam cuidado em locais perigosos. Enfim, elas não se protegeriam. O medo tem essa função protetora e defensiva naturalmente na vida humana. Mas o medo que Satanás tenta impor ou colocar no ser humano não é um medo natural. É um medo que leva esse ser humano a se paralisar, a ver toda a situação na qual ele está como sem saída e catastrófica. Por isso que a Bíblia nos adverte que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de moderação, de prudência, de tranquilidade, de poder em Cristo Jesus para enfrentarmos o mundo espiritual com muito cuidado.
Quando nós não temos cuidado, e o reino das trevas trabalha com medo e com o nosso descuido, e com a nossa falta de vigilância, ele pode fazer muitas coisas para nos prejudicar, mesmo sendo nós cristãos lavados e remidos no precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que aconteceu com um turista lá na África do Sul, no dia 18 de junho de 2018, conforme o portal IG noticiou. Um turista, está a foto aqui, tentou fazer um carinho dentro do seu automóvel, num safari, tentou acariciar, fazer uma espécie de cafuné no leão, ali na África do Sul, que estava próximo a este leão, ao seu veículo. Quase este cidadão perdeu o seu braço. O leão ficou extremamente irritado e pulou em cima do veículo, quase arrancando o braço daquele cidadão. Você quer encontrar? Boa coisa você não achará. É a mesma coisa com o reino das trevas. Se você não quer que Satanás, seus demônios, o reino das trevas possa fazer algum mal a você, é preciso ter cuidado. É preciso ter discernimento. É preciso ter bom senso. Este filme, Divination, a divinação é o título em inglês. Em português, ele ganhou o título de Criaturas Divinas, que você pode assistir na Netmovies. No YouTube está aí o link para que você possa ver, caso se interesse. E este filme é um exemplo clássico quando as pessoas dão lugar ao diabo. O filme, nós não vamos falar todo sobre ele, mas vamos trazer apenas algumas colocações. Narra a história de Jason, um jovem artista casado com Jessica, e que esconde da sua esposa a história do seu pai, um pastor que se suicidou devido a situações estranhas que ocorriam no seu lar. O filme é interessante, pois mostra, a partir de uma narrativa de um filme de ação ou terror, um pouco da realidade da guerra ou da batalha espiritual. O Jason, que era um filho de pastor, ele tem uma visão muito distorcida do trabalho do seu pai, não consegue entender que o seu pai estava numa luta espiritual e que, na verdade, esse suicídio do pai foi uma das tramas diabólicas de um ataque demoníaco terrível que a família do Jason sofreu. E por conta disso, ele tinha muito receio que a sua esposa engravidasse, e o filme continua a partir daí. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesse instante, porque nós não temos tempo para falar do filme inteiro, é exatamente o seguinte: a esposa do Jason, a Jessica, ela entra em contato com uma amiga, e essa amiga, ela tem uma aproximação com o ocultismo, com as coisas do mal, com as coisas do reino de Satanás. E ela leva a Jessica a invocar, leva a Jessica a pedir ajuda ao inimigo, ao diabo, aos espíritos malignos, para poder, de certo modo, proteger a sua casa, seu marido e o seu futuro filho.
uma coisa equivocada. Como diz o título da nossa lição, você quer encontrar? Boa coisa você não achará. Foi exatamente o que aconteceu na família do Jason e da Jessica nesse filme. Assista. Vai ser um bom exercício para que você possa entender melhor o que Paulo fala ali. Não dar, em Efésios 4:7, não dá, 4:27, perdão, em Efésios 4:27, a respeito de não dar lugar ao diabo. Satanás e seus demônios devem ser respeitados e compreendidos dentro da posição que eles ocupam no mundo espiritual. Entretanto, respeito e compreensão não significam superestimar e nem subestimar o poder das trevas. Antes, entender e saber, a partir da vitória de Cristo no Calvário, como fazer o enfrentamento neste combate espiritual. Há determinados grupos religiosos que superestimam, valorizam demais as ações e os ataques do maligno. Há outros grupos que subestimam, menosprezam e até mesmo negam a existência do maligno. Mas nós precisamos ter uma posição bíblica para entender este fato, respeitando Satanás e seus demônios, porque eles são seres poderosos, mas compreendendo, sem temê-los, qual a posição e como nós devemos enfrentá-los, biblicamente falando. Vamos ao texto da palavra de Deus. Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, na nova tradução de linguagem de hoje, o seguinte: e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. O que é que Paulo está dizendo aqui nesta carta aos Colossenses? Quando os seres humanos pecaram em Adão, ali no Éden, Satanás se viu no direito de reivindicar para si a terra e os seus habitantes. Mas Deus já havia, desde a eternidade, promovido o plano de salvação para quebrar esta autoridade do maligno que é legalista. Vejam que todas as vezes que alguém peca, Satanás reivindica aquela alma, reivindica aquela pessoa para si. A única proteção que a pessoa tem é se esconder no sacrifício da cruz de Cristo ali no Calvário, porque lá na cruz Jesus pagou a conta da nossa dívida e anulou todas as promissórias que nós havíamos contraído a partir dos nossos pecados. E por isso Satanás não tem mais domínio sobre nós. E é por isso que Paulo fala ali em Efésios 4:27, para que nós não venhamos a dar lugar ao diabo, porque todas as vezes que pecamos é como nós estivéssemos novamente contraindo novas dívidas, e Satanás novamente reivindica legalmente a sua autoridade sobre o pecador. E o pecador só encontra uma blindagem, uma proteção em Cristo. E enquanto ele não encontra essa proteção em Cristo, o medo natural se transforma em medo sobrenatural e o ser humano fica apavorado diante dos ataques do maligno, como um leão que ruge ao seu redor, tentando o tragar. Por isso que, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, 27, capítulo 4, versículo 27, ou a partir do versículo 25,
o apóstolo ele começa a delimitar alguns comportamentos e algumas ações que o cristão não pode fazer, não pode mentir, não pode extrapolar no seu momento de raiva, não pode viver gritando com ódio, não pode viver insultando com maldade, usando palavras torpes e palavras maldosas em relação às outras pessoas, não pode ter uma vida e uma postura ética que não corrobore ou não se coadune à palavra de Deus como uma vida sexualmente reprovável, não pode estar vinculado a nenhum tipo de idolatria. Tudo isso são perspectivas, são abertura de portas, são oportunidades ou condições de o inimigo novamente ter autoridade sobre a vida da pessoa. Por isso que Jesus advertiu nos evangelhos que quando uma pessoa é liberta de algum demônio, ela precisa se conservar na presença de Deus. Por quê? Quando o demônio sai, ele vai vagando no seu reino das trevas, e quando ele encontra aquela pessoa purificada, limpa, ele tenta realmente retomar aquele lugar perdido. Mas se a pessoa se blinda, conserva sua vida em santidade, conserva sua vida diante do altar de Deus, ele não tem qualquer oportunidade de tomar espaço na vida da pessoa. Porque se você não quer encontrar, ou melhor, se você quer encontrar com o inimigo, boa coisa você não vai achar. Então é preciso ter cuidado, ter bom senso, e entender que a blindagem e a proteção que nós temos só vem da santidade em Cristo Jesus. Por isso que lá no filme que nós citamos, Divination, ou Adivinhação, ou Criaturas Divinas, que tem lá na Netmovie, no YouTube, de graça para ver, o Jason vivia atormentado com medo, porque ele não queria se blindar naquilo que seu pai, um pastor, havia ensinado, na palavra de Deus, na proteção do Senhor. Ele queria, com as suas próprias forças, combater o inimigo, e isso é impossível. Porque nenhum homem com a sua própria força, com a sua própria inteligência, com seus próprios talentos e capacidades, tem competência para lutar contra o diabo e seus anjos. Nós precisamos entender, antes de mais nada, os níveis de ações do reino das trevas, para que nós não tenhamos um encontro nefasto, fatídico e horroroso com Satanás e seus demônios. Nós podemos dividir as ações dos reinos das trevas em dois aspectos. As ações ordinárias, ela pode ser classificada como a tentação. A tentação é uma ação ordinária do diabo, um ataque ordinário do diabo no mundo espiritual, na batalha espiritual. Lucas 4:2 fala que durante 40 dias o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, e naqueles dias Jesus estava jejuando, não comeu coisa alguma. Terminados os dias, ele teve evidentemente fome. O que é a tentação? A tentação, meus irmãos, é algo que se dá não na esfera sobrenatural, mas sim na natural, por incrível que pareça, e talvez você não saiba disso. O que eu quero dizer com tentação na esfera natural? Tiago 1, 13 e 14. Vamos ler. Tiago 13. Tiago 1, 13. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Vamos ao versículo 14 para esclarecer melhor.
Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Tentação não é uma produção satânica de cunho totalmente sobrenatural. Não, senhor. É de cunho natural. Por quê? Porque Satanás, que é um ser invisível, juntamente com os seus demônios, eles ficam 24 horas do dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, 10 anos numa década, um século inteiro, tomando conta das pessoas. Eles são verdadeiros detetives espirituais, ficam vendo o que as pessoas fazem, falam, o que as pessoas desejam ao expressarem e verbalizarem aquilo que intentam. E eles vão anotando. Percebem as fraquezas que as pessoas têm. Ou seja, uma ambição desenfreada, aquele que quer ficar rico de qualquer forma e faz tudo para ganhar dinheiro. Satanás e seus demônios sabem disso. E é nesse instante que ele pega e promove ou incute uma ideia ou um tipo de atitude para que a pessoa faça e com isso se afaste daquilo que a Bíblia chama de vontade de Deus. E aí cometa o pecado. Quando a pessoa comete pecado, tentação não é pecado. Tentação é a possibilidade de pecar. Cair na tentação, que é o pecado. E quando a pessoa peca, consuma o seu pecado, Satanás de fato aí toma lugar. Faz com que a pessoa fique aprisionada, manipulada nas suas garras. Ora, veja o caso de José. O texto bíblico diz ali no livro de Gênesis que todos os dias a mulher de Potifar, aquela mulher que fez uma potifaria com José, ela viu em José um rapaz bonito, um rapaz simpático, um rapaz educado, e aquela mulher que não tinha qualquer pudor e já vivia totalmente largada no pecado, ela queria fazer com que José pecasse contra Deus, fazendo o que não lhe era aprovado pela lei divina, pelos mandamentos do Senhor. Não adulterarás. É verdade que o mandamento só surgiu depois com Moisés, mas mesmo assim já havia a lei de Deus. As pessoas já sabiam que não poderiam ter os bens, a esposa, o que pertencia ao seu próximo. E José, de forma ordeira e santa, disse não para aquela mulher. Ora, é possível até que José tenha se sentido em algum momento atraído pela mulher de Potifar, que era uma mulher bonita, atraente, sedutora, mas ele não cedeu lugar a esta atração, a esta sedução. Tentação não é pecado. Tentação é possibilidade de pecar. E quando nós somos tentados naquilo que nós desejamos. Seja sexo, seja dinheiro, seja o que for. E é nesse instante que Satanás, após a consumação do pecado, toma espaço. Como Paulo fala aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 25. Não mintam. Não mentir. A mentira parece um pecado tão pequeno, mas é um pecado que abre uma brecha enorme, um espaço enorme para Satanás. Mas diga a verdade. Quando você fica com raiva, Paulo fala isso no versículo 26. Não deixe que essa raiva tome conta de você. Ou seja, você pode se sentir frustrado. E raiva é sinônimo de frustração. Mas não deixe que isso cresça. E dê espaço para Satanás. É isso que é a tentação.
é a possibilidade de vir a pecar e se afastar da vontade de Deus. Essa é uma ação ordinária por parte do diabo e dos seus demônios. Ora, é preciso que nós entendamos que quando os demônios e o diabo nos tentam, eles estão levando em conta, como falei, as nossas feridas e as nossas fraquezas interiores, de modo que, dada a ocasião de poder fazer com que essa fraqueza, essa ferida interior venha a lume, quando eu não coloco, não trato, não consigo vê-las, não consigo estar na presença de Deus para melhorar minha vida interna, minha santidade com o Senhor, é evidente que quando Satanás ou os demônios oferecerem alguma iguaria, a pessoa vai comer, a pessoa vai cair e a pessoa vai pecar contra Deus e vai dar ocasião a Satanás para que ele faça as coisas mais terríveis na vida da pessoa. Mas há também as chamadas ações extraordinárias do diabo e dos seus demônios. A primeira delas é a vexação diabólica, que aí sim acontece na esfera sobrenatural. Por quê? É o exemplo lá de Lucas 13, de 1 a 13, da mulher com um grave problema de coluna que andava encurvada. Lá em Lucas, o texto evangélico narra que essa mulher estava na sinagoga encurvada e Jesus a curou, expulsou o espírito maligno que provocava aquela vexação diabólica, aquela agressão espiritual, onde a pessoa sofria de um ataque físico ou mental também. No caso dessa mulher era um ataque físico, na sua coluna, que ela vivia encurvada, promovendo aquela doença terrível nela. Não é dizer que toda doença é espiritual, mas há doenças de cunho espiritual, que não tem nada a ver com a questão médica ou psicológica. É um problema de ordem sobrenatural. E a vexação diabólica é um ataque desse tipo. Nesse tipo de ataque, a pessoa conserva sua consciência, a pessoa não se dá conta de como isso ocorreu, mas há uma espécie de abertura para essa ação extraordinária do maligno acontecer. A vexação diabólica pode apresentar-se como arranhaduras anormais, queimaduras anormais, fraturas ósseas ou dores com ausência de patologia clínica. A pessoa vai ao médico, não descobre absolutamente nada, não há qualquer tipo de doença instalada no corpo da pessoa, não há nenhum tipo de malefício psicológico ou psiquiátrico, mas acontece que essa pessoa sofre esses ataques. A vexação diabólica, ela pode ocorrer também com objetos que são lançados do nada sobre a pessoa. Não era o caso aqui da narrativa feita por Lucas no capítulo 13, versículo de 1 a 13. Ali só era uma questão de forma patológica, física, onde aquela mulher sofria daquele problema de coluna sério. Jesus expulsou o espírito que provocava aquilo. Mas como é que a pessoa sofre esse ataque extraordinário chamado vexação diabólica? Há um início.
A vexação diabólica pode aparecer também durante o sono, mediante pesadelos terríveis, geralmente com blasfêmias e denegrindo a santa pessoa do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A vexação acontece, meus irmãos, não do nada. Aquela pessoa em algum momento fez algo para que essa ação extraordinária do maligno ocorresse. A vexação diabólica, ela surge a partir do contato de uma pessoa com ocultismo, magia, invocação e busca por pessoas mortas, atração por feitiçaria e atividades semelhantes, e ainda reincidência em pecados graves. Ou seja, é exatamente o que Paulo está falando em Efésios 4, versículo 27. Não dê oportunidade, não dê espaço, não dê lugar para o diabo. Nesse instante, quando a pessoa busca o contato com o maligno através disso, dessas coisas, horóscopo, adivinhação, coisas parecidas, com certeza, nesse instante, o inimigo vai adentrar e começar a fazer coisas terríveis na vida da pessoa. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 13. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sorte, cartas, baralhos, de adivinhação como tarô, dados. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Versículo 13. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. O que Moisés está falando? A mesma coisa que Paulo. Não dê lugar para o diabo. Se você der lugar para o diabo, não somente em atitudes comportamentais, atitudes cognitivas, atitudes mentais, atitudes posturais, que envergonham o reino de Deus, ou praticando alguma forma de ocultismo, você vai estar dando lugar para o inimigo e alguma coisa ruim pode acontecer. Não só a ação ordinária, que é comum, que é a tentação, mas a ação extraordinária como a vexação, que eu acabei de citar. Você quer encontrar maligno? Boa coisa, você não vai achar. Há um segundo tipo de ação extraordinária do diabo e seus demônios. A obsessão diabólica também acontece na esfera sobrenatural. A obsessão diabólica é um ataque espiritual no qual o maligno comunica pensamentos ou provoca alucinações fortíssimas à mente de sua vítima. As capacidades de pensar ou querer ficam prejudicadas, permanecendo, contudo, o indivíduo consciente e vigilante. O antecedente sempre tem relação com o ocultismo ou um pecado grave, que é o caso do rei Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, onde um demônio foi ali tomar conta de Saul depois que ele abandonou a presença de Deus na sua vida, desobedeceu a Deus, ele reincidiu em um pecado grave. Nesse instante ele sofreu esse ataque extraordinário do maligno, que é a obsessão diabólica. A obsessão diabólica, esse pensamento constante, essa alucinação, essa perversão da questão cognitiva e mental,
não quer dizer doença psicológica ou psiquiátrica, pelo amor de Deus, não entenda isso. É algo de cunho sobrenatural. Após há um histórico, um pecado grave, há um histórico, um contato com o maligno, né? Há um histórico. Não é uma questão oriunda das nossas feridas existenciais, né, que promovem um mal psicológico. Aqui não tem nada a ver com a questão psicológica, com a saúde mental. Aqui, claro que afeta a saúde mental também, mas aqui é um problema de ordem espiritual. É um problema de ordem sobrenatural. Há um terceiro caso de ação extraordinária do diabo e seus demônios, que é chamado de infestação diabólica. A infestação diabólica é a agressão espiritual não ao indivíduo diretamente, mas às suas posses, à sua casa, aos seus objetos, aos seus animais. É aquilo que nós conhecemos como casa mal assombrada. Isso ocorre em locais onde eram feitos rituais de ocultismo, de magia negra, ou magia branca, ou magia cor-de-rosa, seja qual tipo de magia, qualquer coisa que não seja respaldada pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, qualquer contato com o mundo espiritual, o mundo das trevas, vai redundar em uma ação diabólica, em uma ação maligna. Você pode ver isso num filme da Netflix chamado Vozes, que narra exatamente isso, uma casa infestada por demônios, onde rituais aconteceram no passado, e ali as pessoas, não tendo a proteção de Deus, não tendo a proteção de Cristo, começam a sofrer muito, né? Na infestação diabólica, o indivíduo não tem um ataque frontal, pode até acontecer uma vexação logo depois, diabólica também, mas normalmente é o ataque desferido em relação aos seus bens e àqueles que lhes são caros. O quarto e último tipo de ação extraordinária do maligno é a possessão diabólica. Também acontece a partir de um contato com o ocultismo, acontece também a partir de uma ação espiritual, né, de um pecado reincidente grave, e ali, na possessão, o ser humano perde totalmente o controle da sua mente, da sua alma e do seu corpo. Há uma outra entidade dentro dele, ou há outras entidades dentro dele. E aí é um caso terrível, que a pessoa precisa ser levada diante de Deus para se libertar dessa possessão. O grande exemplo bíblico de possessão diabólica é daquele pobre homem Gadara, conforme nós encontramos em Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Nesse tipo de ação diabólica, ou de ataque espiritual, a pessoa já não tem mais consciência e outras entidades passam a dominar a vida daquela vítima, daquele ser humano. É algo horroroso, né? A pessoa vira, na verdade, um joguete na mão de Satanás. Mas é preciso estar atento ao seguinte: o cristão de verdade está protegido, de todas as ações extraordinárias do maligno e da ação ordinária do maligno também, que é a tentação. Mas normalmente o crente, o cristão, nascido de novo, ele tem de Deus a proteção não só para a tentação das coisas que ele precisa trabalhar
nas suas fragilidades, mas principalmente das ações extraordinárias do maligno, como vexação, infestação, possessão e obsessão. Por que eu digo isso? Respaldado na palavra de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, o texto bíblico nos diz assim, na Nova Tradução em Linguagem de hoje: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, ou seja, uma vez aceitando Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador, tendo recebido perdão dos meus pecados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu tenho a proteção de Deus, não vivo em pecado. Quando eu erro, quando eu peco, eu imediatamente busco em Deus a manutenção da minha santidade através da ação do Espírito Santo, o meu conserto com o Senhor e a não permissão ou não deixar espaço, vivendo uma vida íntegra e reta diante de Deus, para não deixar espaço para que Satanás tenha oportunidade de retomar o terreno que ele perdeu. O texto bíblico aqui, em 1 João capítulo 5, 18, capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que não vive em pecado, Deus o guarda e o maligno não pode lhe tocar. O verbo tocar está aí na sua tela, é o verbo rapto, no grego, que significa segurar, ferir, alcançar, ligar, invadir, tomar. Ou seja, quem está em Cristo, quem não vive em pecado, quem não vive pecando, quem não vive de uma forma desregrada, de uma forma sem santidade, ou melhor, com santidade, quem não vive sem santidade, né? Quem vive em santidade, que não vive numa forma desregrada, numa forma contrária à vontade de Deus, que vive completamente voltado para fazer a vontade do Senhor, aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo, aquele que busca a proteção de Deus, que vive uma vida de fé correta, orando, buscando, esse o maligno não pode lhe tocar. Não pode. Por quê, irmãos? Porque o cristão de verdade, ele vai enfrentar tentações, conforme 1 Coríntios capítulo 10, 13, que ele pode suportar, porque aquelas tentações, como eu disse, as tentações são frutos, são ações ordinárias do maligno no que diz respeito às minhas fragilidades, às minhas feridas. E se eu tratá-las diante de Deus, se eu buscar ajuda diante do Senhor, diante de um servo de Deus, curar as minhas feridas emocionais também, ver quais são as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, com certeza nesse instante o maligno, mesmo me tentando, ele não vai ter espaço na minha vida, porque eu vou procurar viver uma vida de santidade, fazendo a vontade do Senhor. Por isso que é importante deixar muito bem registrado na mente, no coração, na alma e no nosso espírito esse versículo 4 do capítulo 4, versículo 27 da carta aos Efésios. Não podemos dar oportunidade nenhuma para o diabo. Mesmo você sendo renascido, tendo a proteção de Deus, se você der oportunidade para o diabo, alguma coisa ruim você vai achar. Por quê? Como está no nosso título da lição. Você quer encontrar o maligno? Boa coisa você não vai achar. Então não dê lugar para o diabo. Proteja-se em Cristo. Proteja-se em Deus. Para que o Senhor, através de você e por você,
conceda-lhe a sua vitória sobre si mesmo e sobre o reino das trevas. E se você não tem a proteção de Deus, busque imediatamente, esconda-se em Cristo, para que as ações extraordinárias do maligno não ocorram na sua vida, como o caso de possessão, vexação, obsessão ou infestação. Tentação, você vai sofrer, porque como você e eu somos seres frágeis e feridos, em algum momento Satanás vai jogar uma casca de banana para você ou eu, nós escorregarmos e cairmos na presença de Deus, mas que nós tenhamos essa acuidade de visão espiritual, esse cuidado, essa vigilância, para não dar oportunidade nenhuma ao diabo para ter vez e chance, e voz e atuação nas nossas vidas. Que Deus a todos abençoe e que nós possamos seguir de fato essa colocação, essa sugestão excelente do apóstolo Paulo. Não dê oportunidade, não dê lugar, não dê espaço para o diabo na sua vida, mas sim que você e eu, que nós cresçamos na presença, na grandeza e na santidade que Deus nos oferece em Cristo Jesus através do seu Santo Espírito. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém.